Olá, bem-vindos à nossa aula da EBD, bem-vindos ao novo ano de 2023. Aproveito para desejar a todos vocês um ano muito produtivo, muito abençoado, com muita saúde, muitas alegrias para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Durante essas semanas, nós tivemos de interromper por ocasião do Natal e do Ano Novo, para retomarmos agora os estudos aqui da nossa revista sobre o Evangelho de Mateus, que é o tema que nós temos destacado aqui nas últimas aulas. Nós já estamos lá adiante, no capítulo 12, no capítulo 13. Na aula de hoje, eu vou destacar muito especialmente o capítulo 13, a aula se refere à didática de Jesus, a maneira como Jesus transmitia os seus ensinamentos, passava os seus ensinamentos aos seus discípulos. Vamos lembrar que essa relação mestre-discípulos é uma relação de ensinamento, de passagem de princípios, de passagem de valores, e esse processo do discipulado entre Jesus e aqueles que o seguiam durou aproximadamente 3 anos. E Jesus fazia muitas das suas ações, Ele agia sempre de maneira muito notória, e a gente tem as narrativas das ações prodigiosas de Jesus, dos sinais prodigiosos de Jesus. Também há momentos de confronto com a liderança religiosa da época, muito especialmente formada pelos fariseus e mestres da lei, os chamados escribas. E temos também o registro no Evangelho de Mateus de alguns pequenos discursos de Jesus. Não é um evangelho que reúne tantos discursos e diálogos longos, como, por exemplo, a gente vê no Evangelho de João. Em Marcos, que é o evangelho mais curto, a gente vê mais ação do que discursos. Há verbos de ação muito nítidos ali. Chegou, saiu, entrou, partiu, e poucos textos de ensino, de discursos. Eles em João, e os diálogos, inclusive, no Evangelho de João, são mais longos. Há esses textos de discursos mais extensos. O Evangelho de Mateus, digamos que seja aí uma média, Lucas também, em que você tem uma parte de registro das ações de Jesus, outra parte também do registro dos discursos. E o que a gente vai destacar hoje se encontra justamente nessa categoria dos discursos, que são as parábolas. Nós temos um conjunto de parábolas aqui reunidas no capítulo 13, parábolas que se referem a ensinos sobre o reino de Deus, sobre a missão do reino, o propósito do reino. E tem aqui parábolas que são muito conhecidas, já muito mencionadas, muito lidas, e outras nem tanto. Então nós vamos hoje voltar a nossa atenção para o capítulo 13 de Mateus, com esse conjunto de parábolas que Jesus Cristo produz aqui para os seus discípulos. Deixe-me primeiro começar a falar sobre o sentido de Jesus falar em parábolas. Ele é chamado muitas vezes de rabino, e há muito essa cultura rabínica do ensino através de histórias. A didática rabínica no ensino judaico, ela tem muito especialmente essa categoria de ensinar através de histórias, de ensinar através de breves narrativas, que são chamadas aqui de parábolas. A palavra parábola significa uma comparação, algo que você coloca ao lado, ali, paralelo, em paralelo, para justamente fazer a comparação. Então pode ser uma comparação simples, em que você faz referência a um certo elemento,
como, por exemplo, ao sal da terra, e diz, vocês são como o sal da terra. Ou pode ser uma narrativa mesmo, uma pequena história, uma história com começo, meio e fim. E daquela pequena narrativa, daquele episódio narrado, também se extrai algumas lições. Aqui nesse capítulo 13 de Mateus, a gente tem os dois tipos de parábolas. Tem tanto as parábolas que são comparativas, que Jesus pega alguns elementos ou algumas cenas do cotidiano e transforma em um padrão retórico para fazer uma comparação, para fazer uma alegoria com algum ensino dele. No caso aqui, fazer alegoria com o sentido do reino de Deus, o que significa o reino de Deus. E também temos algumas narrativas episódicas, alguns episódios narrados, uma historinha completa com início, meio e fim. Aqui as duas formas de parábolas se misturam, se mesclam. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, e que está aqui no próprio texto, né, logo no início do texto, quando se refere ao fato de Jesus sentar-se lá à beira do mar. O mar aqui, no caso, é o lago da Galileia, chamado de mar, porque era um lago muito, muito grande, ele tinha esse apelido. Mas era o lago da Galileia, que ficava bem ali no centro da Galileia, Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades, eram cidades ali à beira do lago. Então Jesus ensinava ali os seus discípulos nesses lugares, e aí o texto diz que ele falou-lhes muitas coisas por parábolas. Depois, um pouco lá mais adiante, ele diz lá no verso 13 do capítulo 13, né? Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus deixa bem claro que há algumas coisas que ele está tratando nas parábolas que só aqueles que participam da sua visão, da sua compreensão de mundo, do conjunto de ensinos que ele passa, é que podem compreender o que ele está falando. Muito especialmente, por exemplo, quando ele fala em reino. Como as parábolas tratam de reino, Jesus está dizendo, olha, muitas pessoas não vão entender, vão ficar confusas, e eu estou falando por parábolas, porque há algumas coisas que só aqueles que participam da minha visão e da minha compreensão desses ensinos é que vai poder entender o que essas parábolas estão dizendo. Isso Jesus está dizendo por quê? São parábolas que se referem ao reino, e havia, de maneira assim mais popular, de maneira mais geral, uma compreensão quando se falava em reino de Deus, uma compreensão muito restrita à área política. Toda aquela região do Oriente Médio, né, e muito especialmente aquela região da Palestina, está dominada política, economicamente, pelo Império Romano. Né? O Império Romano, desde antes de Cristo, muito especialmente a partir dos anos 60, 50 antes de Cristo, está estendendo de maneira ampla e violenta e inevitável os seus domínios, não é? Por toda o que seria hoje, por toda a Europa conhecida de hoje, por todo o norte da África, indo até as fronteiras lá com a Índia. Então toda essa faixa era dominada pelo Império Romano. E quando o Império Romano se estabelecia num lugar, ele dominava ali politicamente o lugar, né? Mantinha o povo que era dominado por eles, tinha o direito de manter algumas tradições da sua cultura, dos seus hábitos, como era o caso dos judeus, continuaram lá com as sinagogas, continuaram com o templo de Jerusalém, continuaram com o sacerdócio, a estrutura religiosa permaneceu basicamente a mesma, continuaram fazendo suas festas, continuaram mantendo seus hábitos e costumes, mas tinham que pagar imposto para Roma, tinham que se submeter à autoridade de César, tinham que ter lá presentes
constantemente, em todos os lugares, os soldados romanos, representantes do império ali, deixando bem claro que aquela pouca liberdade que era dada a eles estava condicionada a uma submissão, não é, à autoridade de César, à autoridade do Império Romano. Então, quando se falava em estabelecer o reino, a primeira ideia que vinha na cabeça dessas pessoas era uma ideia política, um reino que fosse uma restauração do que foi, por exemplo, o reino de Davi, que foi um reino de união, de expansão. Então havia uma esperança messiânica davídica nesse sentido, de que um descendente de Davi viria estabelecer o reino. E aí se esperava que com esse estabelecimento os romanos seriam expulsos, o reino físico de Israel, como nos tempos de glória de Davi e Salomão, seria restaurado. Então havia essa expectativa quando se falava em reino. Quando Jesus começa a falar de reino, a primeira impressão que eles têm é que Jesus está se referindo a esse reino, que será estabelecido para derrubar o Império Romano, para restabelecer as fronteiras do reino de Israel, para restabelecer a liberdade política de Israel. E Jesus, quando falava em reino, estava falando de outra coisa. O reino no Evangelho tem a ver com a submissão à vontade de Deus. O reino é a soberania de Deus, é a vontade de Deus. Onde quer que se reconheça essa autoridade de Deus e se submeta a ela, você tem ali reino de Deus. Só que não é algo físico, nem é algo com fronteiras, nem é algo quantitativamente contábil. É um domínio interior. Jesus vai dizer lá em Lucas que quando disserem o reino está aqui, o reino está lá, não acreditem, porque o reino de Deus veio para se estabelecer dentro de vocês. E na oração do Pai Nosso, que a gente já passou por ela também no capítulo 6, faz parte da oração do Pai Nosso dizer: seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Então o reino de Deus vem quando uma pessoa se submete a ele. Era disso que Jesus estava falando. Era um domínio interior, um domínio pessoal, não era um domínio político nem coletivo, com exércitos e fronteiras. E as parábolas do capítulo 13, então, tratam sobre isso. Então, como eu dizia, quando Jesus diz, olha, estou contando parábolas aqui que muitas pessoas que têm olhos não vão ver e têm ouvidos não vão entender, porque quando falo em reino, eu estou falando de uma outra coisa, é um outro significado que eles não conhecem. E aí, então, Jesus vai contar aqui uma série de parábolas para explicar o que era esse reino do qual ele estava falando, ao qual ele estava se referindo, né? Então, nós temos, logo de saída, entre o versículo 3 e até o versículo 23 do capítulo 13, a parábola do semeador, para mostrar que o reino de Deus não se impunha da maneira como o reino romano se impunha, mas era através de uma semeadura de desvantagem, porque de cada 4 solos, um solo era fecundado e dava frutos. Então, para cada 4 tentativas, uma dava certo. Então, não era exatamente uma imposição gloriosa, vitoriosa, mas aparentemente era uma semeadura de desvantagem, né? Em que os resultados seriam mais concentrados, até menores até do que se esperava. Essa questão da quantidade nunca foi um problema do reino de Deus. Então é um reino que se impõe assim, pela semeadura, pela semente do evangelho lançada, então pela conversão do coração, da mente, a partir da semente do evangelho lançada aos corações. Depois, a partir do verso 24, vem a parábola do trigo e do joio, quando Jesus se refere ao fato de que os dois crescem juntos, e se a gente se meter a separá-los, vai cometer injustiça. Haverá um momento de separá-los, mas temos que reconhecer o que é trigo e o que é joio, e saber distinguir, ainda que a gente não possa separá-los.
essa parábola também mostra que o reino de Deus é um reino que não se manifesta de maneira assim tão clara, tão nítida. É mais uma coisa subjetiva, que acontece às vezes até fora do nosso olhar e do nosso controle. No sentido aqui, o reino de Deus se refere ao joio, ao trigo, aquilo que está ali plantado e que produziu o que é bom, o trigo, né? E não a erva daninha, o joio. Mas a erva daninha está ali, junto do joio. Então, o reino de Deus não é uma coisa que estabelece fronteiras, criando bolhas, mas as pessoas do reino estão convivendo com as pessoas do não reino, né? Então, isso é uma coisa que Jesus também deixa especificado para os seus discípulos. Em seguida, vem a parábola do grão de mostarda, que é a parábola que se refere ao grão pequenino, que semeado vai dar uma grande árvore, cheia de muitas folhagens e tal, onde os pássaros vêm se refugiar nela. A partir do verso 31, Jesus está falando isso. Então, de novo, o reino de Deus não é algo que se impõe de maneira grandiloquente, poderosa, cheia de armas e exércitos e muita pompa e circunstância, mas é algo que começa pequeno, se desenvolve como o fermento. Jesus faz referência aqui ao fermento, assim como o fermento tem o poder por si mesmo de fazer a massa crescer. A ideia do reino de Deus é algo que começa no coração das pessoas e vai se desenvolvendo até se tornar uma grande árvore. Então não é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. O reino de Deus é algo que começa nos corações e tem o seu tempo de desenvolvimento. Depois vem a parábola do tesouro escondido, da pérola, que é a parábola do negociante, que sabe que naquele determinado terreno ali tem um tesouro, então ele se esforça por comprar aquele terreno, sabendo que receberá, por extensão, o terreno, o tesouro que está ali enterrado. Então é uma parábola que se refere às coisas preciosas do reino que não estão à vista. A gente só conhece as verdadeiras preciosidades do reino, as verdadeiras vantagens do reino, quando está nele, quando participa dele. Então, à primeira vista, quem olha de fora é só um campo. Mas quem se esforça por comprar o campo, entrar no campo, residir no campo, descobre o tesouro. E o reino de Deus funciona assim. Não é? Uma pessoa que olha de fora vai achar, não vejo vantagem nenhuma nisso. Mas a pessoa que está lá convivendo com o reino, experimentando o reino, ela sim é que consegue ver as vantagens de pertencer ao reino. Então Jesus está advertindo também sobre isso. Diferente do reino de um rei, de um reino como o Império Romano, não é um reino que se mostra evidentemente grandioso, forte. Só vai perceber os valores subjetivos do reino aquele que está no reino e que está lá cavando no reino. Ele vai encontrar o tesouro. E a série de parábolas termina com Jesus se referindo à parábola da rede, que é a última parábola, que a rede é lançada, pesca toda a quantidade de peixes, todo tipo de peixes. Depois os pescadores vão separar os peixes comestíveis, aqueles peixes que serviam para ser vendidos e comidos, e os peixes que não serviam. Esses eram devolvidos ao mar e os demais peixes ficavam no cesto. Então, o que Jesus Cristo vai dizer é isso: o reino não é formado pelos que estão na rede. O reino é formado pelos que estão no cesto. Muitas vezes as pessoas estão ali na rede, mas a rede não é o lugar que mostra que elas estão no reino. É o cesto que é o lugar que mostra que elas foram escolhidas. Da rede, às vezes, elas são devolvidas para o mar. Ensino muito precioso de Jesus também, dizendo que não importa estar na rede, o importante não é estar na rede. Assim, de maneira muito mais clara e concreta, não é ser membro de uma igreja, não é pertencer a uma religião, isso é estar na rede. O que importa é estar no reino. O que importa é fazer parte do reino, é estar no cesto.
Então, todas essas parábolas que Jesus contou estão aqui esclarecendo as diferenças do reino de Deus para o reino dos romanos, que estava se impondo ali sobre aqueles palestinos. E Jesus mostrando que o importante é o reino de Deus com as suas características e com os seus princípios. Esse é o ensinamento do Evangelho de Mateus, das parábolas no Evangelho de Mateus, chamadas aqui de parábolas do reino. E que eu espero, sinceramente, que cada um de vocês, cada um de nós, esteja, de fato, experimentando a verdadeira realidade, a realidade mais profunda e abrangente do reino de Deus sobre as nossas vidas e na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Deus abençoe você, um restante de domingo muito, muito agradável e, mais uma vez, um 2023 muito abençoado para você e para a sua família. Até a aula da próxima semana.